dia, a graça e a paz. O pastor Aderson está lá no encontro de casais e ele pediu para fazer a introdução da minha matéria aqui com vocês. Então, quem é os alunos do pastor Aderson, vai aguentar aí um pouquinho aqui hoje de manhã também. E os alunos que normalmente sobem para as matérias doutrinárias lá em cima, vão fazer hoje a introdução aqui, tá bom? Nós vamos falar sobre hamartiologia, se diz hamartiologia mesmo, tá bom? Para os gregos, quando tem H na frente, dá uma aspiradinha, tá bom, na hora de falar. E eu fiquei pensando, hamartiologia que é a doutrina do pecado. Como eu já disse há um tempo atrás, ninguém vai ensinar ninguém a pecar, porque a gente já nasce sabendo pecar. É uma coisa que a gente sabe bastante, pecar. Em pensamentos, palavras, ações, ou em omissões também. Quando a gente omite fazer alguma coisa, a gente está pecando. E por que a gente passa uma doutrina do pecado? Por que a gente faz isso? Quando você vai procurar alguém para tratamento de saúde física ou mental, é muito importante primeiro descobrir qual é a doença. É preciso você chegar lá no médico, passa várias consultas, ou no psicólogo, ou no psiquiatra, e ele fala, então, pouco importa o que você tem, esquece. Vamos falar de outras coisas, fica ruim o negócio, né? Primeiro passo, descobrir qual é a doença. Segundo passo, tem tratamento esse negócio aqui? Porque aí você fica sabendo o prognóstico. Aí sim, você fala, o prognóstico é, se você seguir toda a metodologia, tudo que nós vamos passar aqui para você, tem cura. Então, tem cura. Ou, se não seguir, deu ruim, é morte. E é isso que nós vamos fazer na hamartiologia. Então, uma vez alguém me perguntou, mas para que eu vou aprender a doutrina do pecado? Para saber o nosso prognóstico. E eu tenho uma notícia maravilhosa, o prognóstico, para nós que acreditamos em Jesus, é vida. É vida, tá bom? Mas também a gente não vai falar assim, não, fique tranquilo, viva do jeito que você quiser, aí o prognóstico não é bom não. Então vamos falar um pouquinho sobre esse prognóstico. Vamos falar um pouquinho sobre o que é essa doutrina do pecado, como lidar com tal situação. Como eu ia dar aula lá em cima, eu acabei, depois sabendo que eu vim aqui para baixo, no meio da semana, aí eu só fiz copia e cola daquilo que eu já tinha digitado para o slide lá de cima. Então ficou um pouco esticado para o daqui, tá bom? Porque aqui a tela é um pouco mais compridinha. Vamos lá, primeira coisa que a gente tem que saber. A doença, os sintomas e a cura. Toda doença tem sintomas, que são aquelas formas visíveis do que você está sentindo. Mas eu quero saber se tem cura esse negócio. Nós vamos falar sobre essas três coisas. A doença em si, quais são os sintomas do pecado e a cura, tá bom? Uma pessoa não precisa viver muito tempo para descobrir que há algo errado com a humanidade. Pode ver que as criancinhas, quando chegam em casa, quem aqui tem filhos pequeninos, quando vai para a escola, começa a ir para a escola, começa a ter alguns problemas. E ela chega em casa e fala, mamãe, papai, fulano quis bater em mim. Por quê? Eles ficam... Fulano parece que não gosta de mim. Eles começam a perceber como não está tão certo assim. Não precisa viver muito tempo para a gente saber... Tá bom não o negócio aqui nesse mundo, não. Tá bom não. E, gente, parece que nós, seres humanos, gostamos de deixar as pessoas estupefatas, né? Vai piorando. A pessoa vira pai e mãe de planta, depois vira pai e mãe de gato, cachorro, e agora é pai de reborn, criança de mentira. Gente, o que falta mais ser pai e mãe hoje em dia? Eu não sei onde vai parar. Aliás, eu sei onde vai parar essa humanidade. A Bíblia mostra. O negócio vai cada vez mais piorando e a gente fica se questionando que show da Xuxa é esse? A história mostra que este algo errado tem sido recorrente nas relações internacionais, em todas as eras, sem exceção, tem algumas palavras, algumas letras faltando aí, e ainda hoje, apesar dos enormes avanços benéficos em todas as áreas da ciência e da tecnologia,
essas relações revelam um comportamento monstruosamente irracional. Perceba o que está acontecendo no mundo. Tem alguma coisa errada acontecendo. Agora é o Papa Leão XIV, agora vai resolver os problemas. Ixi, já está uma controvérsia. Porque o Papa Leão XIII foi o primeiro a aparecer na televisão, aí já ele foi o primeiro a usar a mídia. Aí já está o pessoal falando, mas ele é de tal pensamento político, ideológico. O outro fala, não, ele é do outro. O outro fala, não, ele está no meio. Enfim, eu quero saber, é da Bíblia Sagrada. Eu quero saber se nós estamos esperando a volta de Jesus. Se nós vamos seguir o que Jesus ordenou na palavra dele. Vem Papa, vai presidente, volta presidente. E a palavra de Deus. Tem coisas acontecendo no mundo e nós temos que perceber isso. Júnior, você está tentando tirar minhas esperanças? Não, ao contrário. Já você vai entender que eu quero mostrar que há esperança ainda. E se as nações mudassem o rumo? Você já parou para pensar? Dá um remédio para eles chamado Semancol evangélico. Se manca, se toca. Você viu o pastor Oswaldo pregando hoje, falando sobre o centurião, que ele percebeu que não era ele que poderia resolver os próprios problemas. E era um centurião, um chefe de 100. E ele foi lá e falou, mestre, é só o senhor. Se o mundo se tocasse, não é pela política, não é pela filosofia. Já pensou se o mundo parasse e falasse assim, a gente precisa mudar o rumo e fazer de forma diferente. Se pudessem meramente confiar umas nas outras e cooperar, em vez de competir no desenvolvimento de recursos naturais, porque hoje a batalha, a guerra é tecnológica. A luta, algumas décadas atrás, é de quem chegaria primeiro à Lua, por exemplo, no foguete. Aí tem até hoje a questão se os Estados Unidos foi mesmo ou simplesmente criou aquilo em Hollywood, mostrando que nós chegamos primeiro. Hoje a batalha é da IA, da inteligência artificial. Quem fará a melhor inteligência artificial, os melhores robôs? E aí está uma batalha gigantesca. Aí vai lá, um camarada lá e ganha lá nos Estados Unidos. E aí ele quer dar um reset no mundo, né? Por isso que ele põe taxação para tudo, porque ele dá um reset em tudo. Tudo vai falir na economia para tentar retornar algumas do zero, mas vai falir um monte, tá? Mas ele tenta, segundo a cabeça deles lá, fazer tudo voltar com eles de novo. Que bagunça que está ficando. E se o mundo parasse, tocasse, fala, a gente está aqui para cooperar. A gente não está aqui para ficar competindo. Mas vamos ser sinceros. Parece que eles não querem. Mas e se eles quisessem? Eu coloquei assim, elas poderiam transformar o mundo atual num paraíso. Já pensou o mundo inteiro servindo a Jesus? Olha que lindo. Às vezes quando eu estou vindo para cá, porque eu moro ali em Campo Limpo Paulista, eu também estou de mudança, vou mudar de casa, só que eu vou sair ali da parte mais marginal, assim, nas margens ali de Campo Limpo. Eu vou morar ali no centrinho ali, Edson, vou morar ali pertinho da prefeitura ali de Campo Limpo. E às vezes eu estou vindo para cá, eu pego a estradinha vindo, eu falo para minha esposa constantemente, eu falo, meu Deus, a gente está indo para a igreja. Quantas pessoas aqui estão indo para bailes, para isso, para aquilo? Ai, como eu queria. Já pensou se fosse todo mundo voltando, indo para a igreja, aliás? Se você pudesse abrir o vidro do carro e falar, paz, Senhor, crente. Ou nós da Batista, graça e paz. Nem que o outro me dê paz de Deus, é o paz de Deus também, queridão. Já pensou? Que coisa gostosa, como o mundo ficaria, as nações se reunindo no dia de ação de graças, o mundo inteiro se prostrando aos pés de Cristo. Seria maravilhoso, não seria? Vamos diminuir isso? Sua família, já pensou sua família inteira aos pés de Cristo? Olha que lindo. Sua casa. Mas não. Infelizmente não. Não é assim que acontece. As nações não confiam, nem podem confiar umas nas outras. Infelizmente. Quando a gente pensa que há coligação
de um com o outro, na verdade, há traições. Infelizmente, é isso que tem acontecido. Em consequência disso, montanhas de dinheiro, tempo e energia são gastas em armas de destruição cada vez mais sofisticadas. E aí fica aquela preocupação. Eu duvido que você, nesses últimos tempos, não chegou até a pensar isso. E se acontecer a terceira grande guerra mundial? Muita gente parou para pensar nisso. E se o mundo inteiro, se bem que as guerras, quando fala que foram mundiais, não foram mundiais, né? Foram alguns países que se juntaram e foram contra mais alguns outros. A guerra mundial de verdade vai acontecer naquela do o anticristo. Porque tem gente que fala assim, mas o mundo sempre teve catástrofes. Você já reparou? Sempre teve. Algumas guerras, fomes, pestes, do jeito que está prometido lá em Mateus, do 24 em diante. Só que veja a diferença das catástrofes apocalípticas para as catástrofes que são apenas catástrofes comuns, guerras comuns. Aquelas que aconteceram até hoje, elas não foram globais, mundiais. Mas e a peste negra? Foi ali na Europa, numa região da Europa. Mas foi numa região específica. A primeira e a segunda grande guerra mundial foi em algum local específico, mas a outra parte do globo não estava em guerra. Olha, se você ainda estiver achando que Jesus não está prestes a vir, é só você perceber. O Covid não foi numa parte do globo, foi o globo. A grande questão agora de guerra tecnológica, cibernética, não é só numa parte do globo, é o globo terrestre. Então a notícia para te dar, hein? Jesus breve virá, e nós vamos nos encontrar no céu. Se for agora, pode ser a última aula, aqui. Aí depois nós vamos ter aula direto, tete a tete com Cristo, Ele falando para nós sobre todo o projeto que está cumprido nas nossas vidas. Então não, o mundo não quer isso. Ao contrário, é dinheiro e mais dinheiro sendo gasto, energia e tempo sendo gasto em briguinhas. Porque um quer ser melhor do que o outro. Porque um não aceita, segundo o pensamento dele, está abaixo daquele outro país ou daquela outra nação. Aí você pode falar, poxa, ainda bem que isso acontece só com o mundo. Já não vamos falar de nós, vamos falar da nossa casa. Tá bom? No entanto, as nações não são as únicas que se comportam de forma irracional. Porque talvez a gente esteja falando assim, uau, que bom que a gente está aqui dentro da Batista Memorial, as coisas acontecendo lá fora, e eu guardado aqui dentro da minha caixa de sapatos, livre de tudo que está acontecendo nas nações. Ainda bem que as coisas acontecem lá fora, não comigo, né? E brasileiro tem uma mania, você viu, nós brasileiros? A melhor não sei o que do mundo. O melhor não sei o que do mundo. O rei do não sei o que. Só que o mundo não sabe que a gente é o melhor. Você reparou? Só o mundo não sabe que a gente é o melhor do mundo. Nós somos os melhores em tudo. É como se fosse assim, lá fora está acontecendo um forfé. Nós aqui, a gente é brasileiro, a gente dá jeitinho para tudo, né? A gente dribla, a gente é o país do futebol, a gente dá um drible no pecado, drible na tentação, e assim a vida segue, conforme diz aquele louvor bem conhecido, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, né? E a gente segue, assim a vida vai embora, a vida vai seguindo. E às vezes a gente vai achando que está tudo bem, as coisas estão acontecendo lá fora. Não, o problema não está lá fora. Todos nós fazemos esses pecados, todos nós. Olha o que diz lá em Romanos 7,19. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Não precisa responder não, tá bom? Mas quantas vezes você já se pegou falando assim, ai, não devia ter falado, viu? Não devia ter falado, não devia ter feito aquilo. Eu tentei me segurar. Às vezes quando a gente não quer fazer, a gente até sonha com aquilo.
Se Freud fosse explicar no livro dele a interpretação dos sonhos, ele tem vários livros sobre isso, ele diria, claro, você ficou juntando vontade. Vontade que algo aconteça ou vontade que não aconteça. Sabia que sonhos, segundo Freud, sonhos de desejos, ele falava na época dele? Ele falava assim, quando você deseja que uma coisa aconteça, mas você fala, mas não pode, não, eu quero, mas não vai acontecer. Ele fala, você junta tanta energia de vontade daquilo, que às vezes você vai lá e sonha, e você fala, pronto, no sonho você mata a vontade. Pior é quando você mata a vontade de coisa errada. E também quando você deseja que algo não aconteça, ele fala, você juntou tanto aquilo, ai, tomara que não aconteça, que você sonha com aquilo acontecendo. É como se a mente fala, mas também você fica me dando energia ruim, colocando um monte de pensamento que você não quer, você foca tanto nisso que eu guardei tanta coisa aqui que eu preciso botar para fora, não vamos sonhar. Aí você sonha com coisa ruim, com morte, por exemplo, de gente que você não quer que morra da sua família. Aí você fica tão mal com aquilo, aí você fala, meu Deus, por que eu sonhei? Aí se você for daqueles que fica procurando no livrinho de sonhos, fala, ai meu Deus, deixa eu ver o que isso significa para mim. Coitado, irmão, você fica preocupado o resto da semana toda. É só, vou usar um termo técnico, tá bom? Catexia e descatexizar. É só isso, você catexiza, junta energia daquilo, que é pensamento e vontades e desejos, e depois você precisa botar aquilo para fora, porque seu corpo não aguenta ficar segurando isso. Calma, não é revelação não, calma. Fica tranquilo, tá bom? Então, às vezes, a gente faz o que não quer, porque nós temos uma natureza ruim também. Tem outra notícia para te dar, e nós vamos falar muito sobre isso nesse curso. Você não é tão bonzinho quanto sua mãe falou que você era, não, viu? Desculpa falar, desculpa aí, agora é manhã da revelação. Você não é tão bonzinho assim, não, viu? Eu não sou tão bonzinho assim. Às vezes a gente pensa umas coisas, irmão. A gente fala umas coisas, faz, ou deixa de fazer algumas coisas boas também. Porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, já comete pecado. Isso prova que se a gente não se esforçar, a gente peca, mano. É ao contrário, a gente não precisa nem se esforçar para pecar, mas se a gente não se esforçar para não pecar. Por isso que tem uma frase que uma vez eu li que diz assim, ó, esforce-se para fazer amigos. Porque para fazer inimigo você não precisa de muito esforço, não. Basta ser você e falar assim. Você já viu aquela frase? Eu sei que você não fala, mas outras pessoas falam assim. Tem que me aceitar do jeito que eu sou. Já viu gente falando assim? Eu sei que você não fala, eu sei que você se esforça para ser bom. Mas tem gente que fala assim, eu sou assim mesmo, irmão. Tem que me aceitar. Você já viu gente falando isso? Isso não é crente não, irmão. As pessoas não têm que nos aceitar. Eu sou assim mesmo. Não, irmão. Crente Gabriela, sangue de Jesus tem poder. Converta a vida desses crentes. Porque é o contrário. A gente quer fazer o bem, às vezes a gente não vem à vontade. É igual perdoar. Como é fácil falar de perdão? Irmão, eu posso falar de perdão para você na língua grega, hebraica. Mas na hora que tem que perdoar mesmo, alguma coisa que os outros fizeram, eita, Jeová. Quase precisa descer um coral de anjos cantando, tocando harpa. Então não é fácil viver algumas coisas. Então o problema não está só nas nações. Então o que há de errado conosco, Júnior? Pelo amor de Deus, fala logo, fala qual é essa doença, se tem sintomas, quais são os sintomas, se há um bom prognóstico. Então o que há de errado conosco? Qual é essa doença universal de que todos nós sofremos? Muitos tentaram e tentam descobrir qual é, e por meio de várias fontes humanas. Aí fica aquele monte de sociólogo, psicólogo, filósofo, um monte de gente discutindo pela parte científica, apenas filosofando. Gente, quer ver um absurdo que eu acho na filosofia? Eu vou chamar da filosofia moderna e a pós-moderna. Vamos filosofar? Vamos. Então vamos filosofar pensamentos. Aí a gente fica pensando em pensamentos. Ô, gente, vamos pensar em coisas reais. A gente não é contra a filosofia? Não, eu estou fazendo um curso de especialização agora de atualização em filosofia. Só que eu estou fazendo num local onde não fica discutindo só pensamentos. Aristóteles, Platão.
Sócrates. Os camaradas não ficavam pensando no pensamento, eles viam a vaca comendo, falavam, vamos falar sobre essa vaca comendo? Porque ela come capim, cara, e é gorda. E eu como tanta salada, estou engordando. É igual na academia, eu não vou mais fazer esteira não só tem gente gorda fazendo esteira. Que negócio engorda. Então, ao invés de eles ficar, vamos filosofar, filosofia do não, vamos falar das realidades. Hoje não, fica um bando de pateta que pega um termo e fala, por que esse termo é certo, por que esse termo é errado? Aí fica filosofando, fala, meu Deus, como a filosofia está uma bagaça. Vamos falar de realidade. Vamos falar do que realmente está acontecendo. Não adianta tentar descobrir por meios filosóficos, sociológicos, principalmente esses de hoje. O fato é que jamais entenderemos a nós mesmos ou o mundo em que vivemos sem encarar essa doença de forma realista. Gente, tem pensamentos e teorias aí que nem aceita mais que você fale a palavra pecado. Vai que inibe. Não pode falar mais que peca. Vai que você traumatiza, né, os outros. Uma vez a gente estava dando curso para treinamento de educadores de crianças, numa igreja, eu e minha esposa. E eu lembro que uma das coisas que uma pessoa falou foi, mas a gente pode ensinar sobre pecado para criança? Não. Como é que eu não vou falar para a criança que existe pecado? Aí ela ainda falou para mim, será que não traumatiza? Meu Deus do céu, traumatizar? Traumatiza se você enganar a criança, e a criança está sofrendo, porque o mundo jaz no maligno, ela fica sofrendo, não sabe o que está acontecendo por trás das cortinas, nos bastidores. O próprio apóstolo Paulo fala que existe a culpa segundo Deus e a culpa segundo o mundo. A culpa segundo o Deus me leva ao arrependimento. A culpa segundo o mundo me leva a ter problemas psicológicos. Eu estou falando dessa culpa segundo Deus, é a culpa que fala, sim, você errou, mas sim, há salvação, há meio de sair dessa situação. Então, a minha proposta nesse curso é mostrar que nós somos pecadores, como disse a frase de Martinho Lutero, mendigos, nessa questão de salvação. Precisamos muito de Deus, mas que Ele tem muito para nos dar. É só a gente estar aberto para a oferta de Deus. A Bíblia responde isso, tá bom? Então nós vamos para a Bíblia. A Bíblia nos responde de forma onde eu vou ficar triste, Júnior. Vou sair daqui triste, amargurado. Vou ter que procurar atendimento psicológico, psiquiátrico, porque eu vou sair daqui cheio de traumas? Não. Olha que lindo. A Bíblia responde que doença é essa e como tratá-la de forma confiante e alegre. Tem gente que morre de medo. Tem gente que, por exemplo, fala assim, meu Deus, eu não vou ler o Apocalipse, porque chega um monte de bicho lá no Apocalipse, eu não vou ler. Calma, irmão. Mostra os bichos, mas mostra a salvação. Não vai precisar você chamar os Power Rangers para te ajudar a salvar dos bichos. Aqui também não vai precisar de nada, é Cristo. A Bíblia fala como é que a gente vai se livrar desse estigma do pecado de maneira confiante e alegre. E insiste que podemos encontrar contínua e crescente libertação dessa doença, chamando essa libertação de salvação. Nós somos salvos na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Nós somos salvos de nós mesmos. O mal que eu não quero fazer, que às vezes eu faço, eu vou lutar contra ele. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir, não desista. Se você veio aqui nesta manhã para uma escola bíblica, pensando que você ia sair só de cabeça cheia, deixa Deus falar com o seu coração. Não desista de você. Esses dias eu falei para uma pessoa que me procurou para atendimento, eu estou com a agenda bem cheia e eu acabo tendo alguns parceiros de atendimento também. E eu passei esse camarada para um determinado parceiro e ele foi lá e foi atendido e aconteceu lá de não sair do jeito que ele queria lá na família, porque aí ele está
com problema lá no casamento, permaneceu com problema no casamento, e aí ele falou, e agora? Aí eu entrei em contato com ele, falando, não desista, você não pode desistir de você mesmo, porque Deus não desistiu. Não pare a sua terapia, continue fazendo lá a terapia, e vamos trabalhar essa situação. Então eu quero dizer uma coisa para você, não desista de você, tá? Desista não, porque Deus não desistiu. E você vai me ajudar levando essa mensagem para as pessoas também, tá bom? Se você conhecer alguém que está tentando vencer algum mal, algum pecado, e ela está querendo desistir porque vê que é mais fraca do que aquilo, diga para ela, não desista, porque Deus não desistiu de você. Não precisa jogar areia no olho da pessoa, não. Vamos dar um diagnóstico rápido. Hoje tem o hiperdiagnosticismo, nem sei se existe essa palavra. Dá um diagnóstico rápido, que aí não culpa falando que isso é pecado, é responsabilidade da pessoa. Eu tomo muito cuidado com isso. Porque tem pessoas que não sabem usufruir do diagnóstico. Diagnóstico é só para mostrar assim, isso aqui é o caminho que toma essa atitude. Então não tem como mudar? Claro que tem, rapaz. Claro que tem. Principalmente se você tem Jesus, tem como mudar isso aí, essa situação? Tem sim. Vamos nos libertar dessa doença? Vamos. Primeiro, depositando nossa fé totalmente no que Jesus fez lá no Calvário. Segundo, fazendo com que esta salvação, ela aumente dentro de nós. Tem como aumentar a salvação? Tem, conhecendo e vivendo mais ela. Não é mais salvo ou menos salvo, mas se aprofundando mais no conhecimento e na vivência do que é ser um salvo em Jesus Cristo. Contudo, não podemos entender qual é o significado de salvação ou como ela funciona, a menos que primeiro entendamos o termo bíblico para a doença em questão. Porque tem tanta gente falando frases rebeldes quando você vai falar de Jesus. Por exemplo, uma das frases que mais me dói é quando eu vou falar de Jesus, e eu gosto muito de pregar para ateu. Oi, neném. E uma das coisas que alguns ateus têm me falado, alguns deles mas eu não pedi para Jesus morrer por mim lá na cruz. Que malcriado. Mas Aí você tenta falar, mas aí eles se acham assim, mas eu sou tão bom. Sabe aquele, não mato, não roubo, não isso, não aquilo, nossa. Se fosse só isso para ir para o céu, rapaz. Fosse só isso. Então, aí que está a grande questão. Eu preciso conhecer a doença. Você quer ver um camarada não tomar remédio? É ele não saber que, se você não tomar, a minha gastro, ela, além de ser chata, porque ela fica mais de 30 minutos na consulta. Que coisa chata, irmão, 30 minutos na consulta. Eu só fico lá porque minha esposa manda. Minha esposa é assim, eu entro, e ela fala, eu vou entrar com você, que eu sei que você vai ficar só falando. Eu viro adolescente quando eu entro, eu fico monossílabo, eu só fico, Agora, quando você conversa com adolescente, eu quero ir embora logo. E ela fala, você tem que me contar, e minha esposa, vou entrar que eu falo. E ela é assim, ela é bem carinhosa, a gastro, ela fala assim, você quer morrer? Quanto carinho, irmão, veja a hora de voltar lá. Você pensa que você vai viver muito tempo desse jeito? Fala, Jesus amado, parece aqueles pregador assim que apocalíptico, né, que já faz medo logo para o camarada. É verdade. Mas aí ela mostra, legal que ela vai lá, ela mostra o que está acontecendo aqui com seu fígado, o que está acontecendo. Se você com ela mostra o negócio, meu Deus. Aí ela fala, por isso que eu estou te passando isso aqui, você tem que tomar esses remédios. Melhor comprar esses negócios aqui, porque senão fica desse jeito, doutor, fica, meu Senhor da glória. E é por isso que nós vamos falar então desse pecado. Porque às vezes a gente não leva a sério. Como é que eu vou saber que eu preciso de tão grande salvação? Por causa do pecado. Por causa desse trem. O termo bíblico para essa doença, no grego é hamartia. Olha o que significa o pé da letra, hamartia. Errar o alvo. Sabe o que é pecado? Deus colocou um alvo para nós. A gente pegou nosso arco, nossa flecha, só que a flecha foi, eu não sei porquê, a flecha foi para trás, irmão. A gente acertou um alvo totalmente diferente.
Então, hamartia é errar o alvo, ao pé da letra, o que significa em grego. Isso é pecado, é errar o alvo. Deus dá um alvo e a gente fala, Senhor, tá, alvo difícil. Olha que às vezes Ele coloca perto. Aí sabe o que a gente faz às vezes, para tentar fingir que a gente não está errando o alvo? A gente faz igual o Pateta. Mas eu estou falando do Pateta, o personagem mesmo, tá bom? Uma vez eu estava lendo revistinha, eu sou da época da revistinha ainda, tá bom? Da revistinha em quadrinho. Eu estava lendo a historinha, aí um dia, na historinha, o Pateta foi lá, eu não vou imitar o Pateta falando, por favor. O Pateta foi lá, chamou o Mickey e falou, Mickey, vem ver o que eu fiz na minha casa. O Mickey foi lá, aí ele abriu a porta, aí na casa dele estava cheio de alvos desenhados na parede, no teto, nos cantos, e uma flecha, mas bem no centro. Em todos os alvos, tinha uma flecha exatamente no centro. E o Mickey falou, Pateta, que incrível, você conseguiu acertar exatamente o centro de todos os alvos, como você fez isso? E o Pateta falou, foi fácil, primeiro eu joguei a flecha, depois eu desenhei o alvo. Às vezes, para a gente se sentir bem, a gente cria nossos próprios alvos de santidade. E acha que Deus vai ficar contente. Entendi. É só não roubar. É só não matar. Entendi. Aí a gente desenha nossos alvos. E ai de Deus se Ele não aceitar os nossos alvos. Mas eu quero mostrar para você que quem cria os alvos é Deus. E a gente precisa dEle para acertar a flecha lá no meio. Ou pelo menos o mais próximo possível do centro. A gente não precisa ser os crentes pateta, tá bom? Pecado é igual doença. Toda doença tem sintomas. Há diferenças entre os sintomas da própria doença e as causas das doenças. Por exemplo, eu dei um espirro. Espirro é sintoma. Agora, é por causa de uma gripe, só um resfriado. Aí eu tenho que descobrir o que causou o espirro. E não adianta eu ficar tratando dos sintomas. Eu tenho que ir direto na causa. Se alguém deseja obter a cura, não é satisfatório apenas suprir os sintomas, mas sim eliminar a doença por completo. E não há esperança disso, a menos que se possa agir contra a raiz que causa a doença e eliminá-la. Minha proposta não é ficar tratando de sintomas de pecado, é a raiz do pecado. É aquele desejo interno, profundo, aquela vontade que a gente não quer fazer, mas faz. Isso é tratamento contra o pecado. E é o que Jesus nos ofereceu na cruz, no Calvário. E é o que Ele nos oferece, fazendo-nos morada do Espírito Santo. É ir contra a fonte do pecado. Essa é a proposta. Sintomas. Júnior, fala para mim quais são os sintomas, para eu já saber se eu tenho alguns deles. Vamos lá. Uma das listas bíblicas dos sintomas se encontra lá em Gálatas 5, do 19 ao 21. Só que eu peguei na Bíblia a mensagem, tá bom? Diz assim, ó. Todos conhecem o tipo de vida de uma pessoa que quer fazer o que bem entende. Quais são os sintomas? Sexo barato e frequente. Isso aí conta sexo barato e frequente na internet, viu? Tem gente que pensa lá, eu vou lá na casa da luz vermelha. Não! Tem a casa da luz do PC, do processor computer. Então, ó, sintomas. Sexo barato frequente, mas sem nenhum amor. Vida emocional e mental detonada. Mas eu não preciso de tratamento. Não, eu não. Quem precisa de tratamento é ele, é ela. Cadê? Busca frenética por felicidade, não importa quanto gasta em quem pisa em cima, né? Sem satisfação, isso que é interessante, continua vazio. Deuses que não passam de peças decorativas, o importante é ter vários disso. Religião de espetáculo, rebooks com as Nikes, aí todo mundo acredita e acabou tudo. Solidão paranoica, eu não aguento mais viver com ninguém presta, só eu, então fica na solidão paranoica. Competição selvagem, até minha dor tem que ser maior do que a tua. Não, mas a minha desgraça é maior, irmão. Eu preciso competir contigo.
consumismo insaciável, temperamento descontrolado, incapacidade de amar e de ser amado, e ainda culpa, porque meus pais eram assim. Lares e vidas divididos, às vezes na mesma casa, coração egoísta e insatisfação constante. Sabe aqueles irmãos que vivem com cara de bully, está tudo sempre ruim? Costume de desprezar o próximo, vendo todos como rivais, vícios incontroláveis, tristes paródias de vida em comunidade. É importante, todo mundo sorria, porque a gente precisa mentir, felicidade, para pôr no Facebook, no Instagram. Isso aí é um monte de paródia de vida. E se eu fosse continuar, olha o que Paulo está falando, a lista seria enorme. Essa não é a primeira vez que venho advertir vocês, se usarem a liberdade desse modo, não herdarão o reino de Deus. Irmão, não faça isso agora, mas depois dá uma olhada aí se você tem alguns desses sintomas. Eu vi vários que eu tenho aqui. Eu vi vários. Então eu tenho que fazer igual o centurião. Por isso que o pastor, você viu o pastor hoje trouxe essa mensagem para nós? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer igual o centurião. Senhor, eu preciso do Senhor. Você é centurião do quê? Da onde? Não importa a sua importância social, se você tem um status grande, uma conta bancária enorme, várias formações, não importa. A gente tem que fazer igual o centurião. Senhor, eu tenho sintomas. Eu tenho sintomas, irmão. Eu não estou aqui dando aula para vocês porque eu sou o hiper ultra puxa. Eu tenho sintomas. E olha que eu mostrei uma lista só. A Bíblia dá várias listas. Já eu vou te dar outra lista. Mas depois eu gostaria que, se você fizesse um ato de coragem, um ato de fé, você fosse ticando na listinha. Coloca aí. Faz um checklist disso daqui depois. E veja o quanto você precisa de Jesus. Porque nós temos, infelizmente, essa luta de o que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Outra lista do pecado em estágio avançado. Eu encontrei lá em Romanos 3, do 10 ao 18, irmão. Na Bíblia a mensagem também. Olha o que diz. As Escrituras não deixam dúvida sobre isso. Não há ninguém vivendo como deve, nenhum sequer. Ninguém entende, ninguém presta atenção em Deus. Todos eles erraram o caminho. Todos estão vagueando sem rumo. Ninguém está vivendo da maneira correta e não creio que há quem o consiga. Aí ele dá uma lista, ó. A garganta deles é um túmulo aberto. E a língua escorregadia para enganar. Cada palavra que pronunciam está impregnada de veneno. Esses dias um camarada estava falando mal do outro. Estava na academia, o camarada começou a falar. Aí eu brinquei, eu pensei que ele ia entender a brincadeira. Eu falei assim, limpa aqui, ó. Aí ele ficou, eu falei, o veneno está escorrendo. Ele falou, que brincadeira boba. Eu falei, ficar falando mal dos outros, cortando a casaca dos outros, enquanto o cara não está aqui. Coisa feia. Faz isso, tá? Quando você estiver lá entre os conhecidos, quando você vê a pessoa falando mal, limpa, irmão. Por que o veneno e o veneno escorre? Isso aqui, ó, são sintomas, ó. Cuidado para não escorrer pela sua também, tá, irmãos? Em nome de Jesus. Cada palavra que pronuncia está impregnada de veneno. Eles abrem a boca, olha, e empesteiam o ar. E não é por causa do mau hálito, é pelo que falam. Sabe aquela pessoa que você chega lá, na maior alegria, alguém fala assim, quem vê, pensa. Aí você fala, nossa, que balde de água fria. Ao invés de você estimular, você joga balde de água fria, está aqui, ó. Aí hoje tem um termo bem pós-moderno, é tóxica. Não, irmão, tem que se converter. São eternos concorrentes ao prêmio de pecador do ano. E emporcalham a terra com sofrimento e ruína. Não fazem a menor ideia do que seja viver em comunidade. Eles passam por Deus e o ignoram. Olha como é que está escrito aqui. Eles passam por Deus e ignoram que Deus está ali olhando tudo isso. Deus está vendo.
Sabe aquela frase lá, quando alguém faz alguma coisa, que você fala, eu fiz, ninguém está vendo, alguém olha assim, faz aquela, chega, faz aquela voz de Cid Moreira, Deus está vendo, você, meu Deus do céu, você começa a olhar para onde Deus, e é verdade, Deus está vendo, não adianta, não vai passar desapercebido, não. Há ainda os sintomas gerais. Quais são os sintomas gerais do pecado? Um deles é a impiedade. Está lá em 1 Timóteo 1, do 9 ao 11, diz assim, é óbvio que o código da lei não é dirigido a pessoas responsáveis, mas aos irresponsáveis que desafiam a autoridade e não pensam no que é certo a respeito de Deus, da vida, do sexo, da verdade e assim por diante. Eles desdenham da mensagem que o grande Deus me incumbiu de transmitir. Quem são esses ímpios aqui que a Bíblia fala? Pessoas que não têm respeito, pessoas que não têm reverência. Perdem o respeito por Deus, pelo próximo, pela santidade do corpo, pelo próprio corpo e o corpo dos outros também. Perdem a reverência pela verdade e pela santidade da vida. Aí cometem crimes, violências e daí por diante. Isso aqui é impiedade. É um dos sintomas. Sintomas gerais. Dá uma olhada no mundo que nós vivemos hoje, se não tem ideologias ímpias. A minha pergunta que eu faço para você, e você bem direto, e você apoia essas ideologias? Eu prefiro não falar nada, Júnior, porque senão vão pensar que eu sou o crente chato da turma. Eu sou o crente chato da turma. Eu sou. Não adianta. A minha vida inteira foi dentro de faculdade teológica. Foi a vida inteira. Quando eu resolvi fazer uma faculdade fora da teologia, que foi psicologia, eu pensei, eu vou ser o chato. Porque eu estudei minha vida inteira teologia. Fiz bacharelado, pós-graduação, mestrado, depois fui para o doutorado. Aí eu falei, eu não tenho nenhuma secular. Aí fui fazer psicologia. Júnior, então lá, você só fazia como se fosse Papai Noel mecânico. Sabe Papai Noel mecânico, quando você vai, quando está chegando o Natal, que você vai naquelas lojas que o Papai Noel está lá, só fazendo assim, ho, 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 fica só assim, só balança a cabeça assim. Não, eu não vou ser Papai Noel mecânico. Então o pessoal falava, isso aqui é trauma, isso aqui, né? O que você acha? Não é pecado. Júnior, mas olha, sexta-feira ninguém entra na sala, todo mundo vai ali. Não vou beber não. Júnior, mas vai lá, você vai mostrar que você é amigão de todo mundo. Eu sou amigo, não preciso estar nesses lugares. Eu estou sendo inimigo por não ir? Nossa, você é chato, né? Se isso é chatice, olha minha mão engilhada de preocupação com isso. E aí, o que você tem feito para agradar? Se o meu sim for agradar você, beneficiar você, mas for me prejudicar diante de Deus, de mim mesmo, das pessoas, então é não, tá bom? Entenda essa frase, se o meu sim for beneficiar alguém, mas for prejudicar eu diante de Deus, as pessoas, então sabe qual é a minha resposta? Não. Mas fulano vai ficar triste, coitado, tadinho, né? Estou morrendo de dó, irmão, olha que dó que eu estou dessa pessoa. Mas é não, tá bom? Continua sendo não. Eu não vou entristecer Deus. Eu não vou entristecer minha família. Eu não vou entristecer pessoas importantes para mim. Então não. Acabou. Pronto. E outra coisa, tem uma frase que eu li uma época atrás que diz assim, quem tenta agradar a todo mundo, acaba não agradando ninguém. Vou dar um exemplo bem prático. Vocês estão vendo que aqui no chão da igreja tem uns quadrados grandes, né? Já pensou se alguém chegasse, pastor Aderson, e falasse assim, ai pastor, essa cor está tão feia. Qual cor você quer? Eu gosto de amarelo. Tá, vou pintar um quadrado de amarelo para você, em homenagem a você. Tá, ai pastor, obrigado. Aí o outro fala, eu gosto de verde. Gente, sabe o que ia acontecer? Todo mundo ia olhar e falar, ai que coisa feia, parece um carnaval e bagunçado ainda, olha. Quem tenta agradar a todo mundo, acaba não agradando ninguém. Não adianta você se justificar. As pessoas que gostam de você não precisam disso. E as que não gostam, de qualquer jeito, não vão acreditar. Vamos concluir? De propósito, eu preparei algo bem rápido, só para fazer vontade para vocês, tá bom?
Conclusão. Muitas pessoas pensam que o caminho para ser salvo é fazer o nosso melhor para cortar os sintomas do pecado de nossa vida. É só dar o meu melhor. Eu vou dar o meu melhor, vou me esforçar ao máximo. Isso é em si mesmo algo bom, mas não pode nos salvar. Mesmo você dando o seu melhor, você não consegue se salvar. Porque a salvação não é autossalvação. Ninguém consegue se salvar. É por isso que não adianta a pessoa falar assim, mas eu faço isso, eu não faço aquilo, eu não penso, ou eu penso. Então isso salva? Não. A salvação não vem de nós. Eu dei 7 aulas sobre doutrina da salvação lá em cima. Nós terminamos faz um tempo atrás. Uma coisa que a gente aprende na Bíblia, só Jesus salva, não tem outro meio, irmão. Não há outra forma. Você pode cortar cada maçã da macieira, mas a árvore ainda é uma macieira. Essa é a natureza de cada um de nós, a natureza interior. Nós somos macieiras, a gente faz o pecado até quando a gente não quer. Assim, mesmo que possamos suprimir todos os sintomas do pecado, ainda teremos uma natureza pecaminosa dentro de nós. O desejo está lá pulsando. Por isso que até o Freud falava assim, uma coisa é o que você sente, outra é o que você faz. Cuidado para você não fazer tudo o que você sente. Tem gente que fala assim, liberdade é fazer tudo o que eu sinto, tudo o que eu quero. Não, isso aí é prisão. Porque se eu não consigo falar não para mim mesmo, eu sou um presidiário de mim mesmo. Primeira pessoa que você tem que aprender a falar não para você. Você não está conseguindo falar nem para você, claro que você não vai falar para os outros. Quer treinar a falar mais não para os outros? Você está conseguindo falar não para você? Estão vendo as coisas erradas? É assim que se treina. É contigo mesmo. Eu quero terminar essa aula não tirando a esperança de que nós podemos sim sermos pessoas melhores. A gente só não vai conseguir ser perfeito, tá bom? Minha proposta, nós vamos estudar o pecado. Como é que vence o poder do pecado na nossa vida? Para que nós possamos ser excelentes, ser melhores, gratos a Deus pelo que Ele fez na cruz do Calvário. Mas perfeito, só tem um jeito de ser perfeito, quando a gente for para lá. Ó. Aí a gente vai ser perfeito. Enquanto a gente está aqui, irmãos, é uma luta constante. Então, meu convite, na matéria de Ramar Teologia, vem ser guerreiro para depois ser herdeiro. Ó, gostei da frase, marca essa. Vamos ser guerreiro para depois ser herdeiro. Tem gente que fala assim, eu queria já ser herdeiro de uma vez. Não dá para herdar sem guerrear, irmão. Vamos guerrear. Você é guerreiro de Deus, você é guerreira de Deus. Para que nós possamos ser herdeiros. E somos herdeiros juntos. Amém? Amém. Eu queria só mostrar o que nós vamos estudar em Ramar Teologia. Quero te convidar para ficar sobre os seus pés. Vamos orar agradecendo a Deus. E você está convidado, aqueles que quiserem continuar aprendendo. Aí já vai ser lá no antigo templo, tá bom? Aí a gente vai lá para o antigo templo e continua. Normalmente são 8 aulas, tem mais 7 aulas, mais ou menos, dessa matéria aqui, tá bom? Senhor Deus, eu te agradeço, meu Pai, pelos momentos que passamos aqui. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos ensinar essa matéria tão importante, que é a doutrina do pecado, aquilo que está nos prejudicando, meu Pai, que é o nosso próprio pecado. Te agradeço pelo pastor Aderso, pelo pastor Oswaldo, que são pastores, Senhor, que permitem a Tua palavra ser ensinada na Tua casa. Então que o Senhor possa continuar abençoando os nossos pastores, abençoando as nossas vidas, e que possamos mais do que deixar a cabeça cheia dessas informações, que possamos deixar essas informações descerem ao nosso coração, para que pratiquemos a Tua palavra e nos tornemos pessoas melhores, salvos melhores, para a Tua honra e para a Tua glória. Leva-nos em paz, dá-nos um dia de bênção e que sejamos abençoadores também neste dia. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, irmão.